Fala galera! Gente, hoje nós vamos falar de um dos efeitos mais espetaculares que existe na natureza e que rendeu o prêmio Nobel para o Albert Einstein em 1921, tá? Diferente do que muita gente pensa, Einstein nunca foi premiado pela teoria da relatividade, né? Até mesmo porque por muito tempo as pessoas duvidavam e questionavam a relatividade. Ela foi testada até quase que um ano antes da morte de Albert Einstein, testavam a relatividade para ver se ela valia de verdade. Então ele nunca foi premiado pela teoria maravilhosa, linda, belíssima da relatividade. Tá? Foi premiado em 1921 pelo efeito fotoelétrico que a gente começa a estudar agora. Ok? Bom, vamos lá então. Galera, o que é o efeito fotoelétrico? Foto, luz. Elétrico, elétrica. Então, algo que envolve luz e eletricidade. Correto? Então, vamos nessa. Gente, no começo do século XX, lá pelos idos de 1900, algo assombrava os físicos, tá? O que era que assombrava os físicos? O que assombrava os físicos era que eles já haviam conseguido medir que determinadas frequências de onda conseguiam arrancar elétrons de determinados materiais, geralmente metal, tá? Daí vem o conceito de efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico, então? É a emissão, né, de elétrons de uma determinada superfície, geralmente o quê? Metálica. Pode ter um efeito fotoelétrico de uma superfície não metálica? Claro, pode, só que é mais difícil, vocês vão entender depois por quê, tá? Por ocasião, ou seja, pelo motivo da incidência de uma determinada frequência de onda eletromagnética na mesma o quê? Na mesma superfície, ok? Pois bem, no início, então, como eu disse, do século XX, os físicos, quando eles emitiam uma determinada onda, por exemplo, vamos pegar aqui uma onda eletromagnética visível, né? A luz vermelha, que tem um comprimento um pouco maior, como você pode ver. Portanto, uma frequência menor. Lembra do V igual a lambda F? Né? Se eu estou falando de onda eletromagnética, velocidade é constante, comprimento de onda e frequência inversamente proporcionais, né? Então, uma onda de baixa frequência, maior comprimento, não acontecia nada, né? Não havia ejeção de elétrons. Aí os caras pensaram, bom, mas segundo a física, na época chamada de clássica, na época não, hoje que a gente chama de clássica, né? Ainda não se tinha essa definição de física moderna, mas segundo a física que eles conheciam, que é o que a gente chama hoje de física clássica, se eu deixar essa luz aqui por muito tempo, o que vai acontecer? Bom, muita luz por muito tempo, esses elétrons dessa chapa aqui vão acabar aumentando a energia deles e vão escapulir. E os experimentos não detectavam isso. Por maior que fosse o tempo de exposição, não arrancava elétron. Bom, vamos tentar outra coisa. Vamos deixar essa onda mais forte. Continuava tipo com vermelho, só que aumentava a intensidade dela, punha ela mais forte, aumentava a intensidade. Você mexia na frequência, continuava vermelho, tá vendo? Fizeram um pouquinho mais grossa para dar a intenção de que ficou mais forte, né? Você pode pensar que colocaram mais fontes de luz iluminando a chapa, ok? E o que aconteceu? Nada, sem ejeção, continuou, ou seja, não, vamos deixar mais tempo também, deixar mais tempo, nada. Não tinha ejeção. E aí o que acontecia? Quando eles mudavam a frequência, aumentavam a frequência, tipo, vamos pegar uma frequência fraquinha, né? uma luz de baixa intensidade, mas com uma frequência um pouco maior que a do vermelho. Tipo, vamos pegar o azul. E em determinadas superfícies, tipo o sódio, a própria luz azul, um azul de um pouquinho, um azul mais intenso, um pouco de uma frequência maior, o que acontecia? Alguns elétrons eram arrancados da chapa, tá? Ou seja, existia uma frequência limite
existia uma frequência limite para começar a arrancar elétrons. Tá? Então, por exemplo, do sódio, a luz azul começava a arrancar. Mas aí eu colocava uma chapa de zinco, a luz azul não arrancava. Ué, peraí, o que está acontecendo? Então, para cada tipo de metal, para cada tipo de material que era colocado aqui, a frequência mínima para começar a arrancar elétrons era diferente. Ah, então isso aí já tinha algum significado. A gente vai voltar nisso. É o que daqui um pouco nós vamos chamar de função trabalho. Ok? Gente, segura a onda aí. Vamos lá. Então o que acontece? Essa luz, vamos supor, estamos aqui na placa de sódio de novo. Incidiu uma luz azul, fraquinha, tá? Mas azul, fraca de intensidade. E saiu alguns elétrons. Se eu aumentasse a intensidade, colocasse mais feixes de luz incidindo aqui, aumentasse a potência da luz, fizesse essa luz azul ficar mais intensa, o que acontecia? Saíam mais elétrons. Ué, se saíam mais elétrons, quanto maior a intensidade, quanto mais feixes chegando, mais elétrons saíam. Bom, até então, né, essa dúvida nada respondia. A gente tinha mais dúvida do que certeza. Sabia que algumas frequências arrancavam elétrons de alguns tipos de metais. Beleza? Bom, e se eu aumentasse mais ainda? Dá uma olhada aqui, ó. Onda, comprimento grande, frequência mais baixa. Viu que eu diminui o comprimento? Diminuiu o comprimento, o azul tem uma frequência maior, já aumentou a frequência, arrancou elétrons. Não mudei a frequência, só mudei a intensidade. Arrancou mais elétrons. Legal? Mais elétrons. Note que esses elétrons aqui estão saindo com a mesma velocidade dos que estão chegando. Tudo bem? Tá vendo? Coloquei o V do mesmo tamanhozinho. Tá? Beleza. Mudei a frequência, aumentei a frequência. Quando eu aumentei a frequência, mas incidi com uma luz de baixa intensidade, vamos pegar uma luz aqui violeta, tá? O de uma frequência um pouco maior que o azul, portanto, comprimento menor, né? Mesma coisa aqui, ó, comprimento menor. O que aconteceu? Ela começava a arrancar também poucos elétrons. Só que, peraí, os elétrons arrancados pelo violeta saíam com mais velocidade que os arrancados pelo azul. Opa, peraí. Então, significa o quê? Se eu aumento a frequência, eu aumento a energia do elétron emitido. O elétron que foi ejetado da placa, ele é ejetado com o quê? Com mais energia. O que eu descobri com isso? Eu descobri que a frequência, tá, de emissão, se ela for maior do que aquela chamada frequência de corte, a frequência mínima para começar a arrancar, a ejetar elétrons, ela solta os elétrons são emitidos, eles são ejetados da placa com mais intensidade, com mais energia, vamos dizer assim. Beleza. E se eu aumentar a intensidade dessa luz violeta, por exemplo, né, ficar mais forte, mais feixes de luz, o que acontece? Mais elétrons e também com maior velocidade. Né? Mas essa pergunta, o porquê que isso acontecia, a teoria ondulatória proposta por James Clerk Maxwell, praticamente 100 anos antes, não respondia. Tá? Não se justificava, porque a luz, né, a onda eletromagnética, todas as raios-x, raios gama, infravermelho, micro-ondas, são ondas eletromagnéticas. Toda onda, propriedade geral das ondas, transportam energia sem transportar matéria. Se está cedendo energia, qualquer uma deveria arrancar elétrons, mas não era isso que acontecia. Tá? Bom, só que aí já havia um cara que por volta de 1900 ele já havia explicado essa propriedade da luz, tá? Porque até então se achava que a luz ela era contínua, né? Era uma onda contínua que sempre aumentava a energia indefinidamente quando incidia num metal, numa placa, em qualquer superfície, tá? Mas teve um cara que no começo de 1900, para explicar um outro efeito de um outro momento que a gente pode estudar depois, que a gente vai com certeza estudar depois, chamado radiação de corpo negro, este cara
explicou, né, meio que acidentalmente, ele conseguiu fazer umas contas ali e descobriu que existia uma relação entre a energia que a luz carregava e a frequência, tá? Esse cara, adivinha quem foi ele? Já vamos falar dele. Ok, aposto que uma galera aí pensou em quem? Albert Einstein? Pois não foi. Quem primeiro descobriu essa relação entre a quantidade de energia de uma onda e a frequência foi o Max Planck, como eu disse, durante os experimentos que ele fez para descobrir a radiação emitida por um corpo negro, né? Chamada radiação de corpo negro, ok? E ele descobriu que a energia, ele considerou a ideia de que a luz, né, as ondas eletromagnéticas, eram feitas por pacotes de energia. Aqui ele chamou de quanta, de quantidade, tá? Eram quantidades limitadas de energia, ou quanta de energia. E essa energia era dada por uma expressão chamada HF, onde esse H acabou sendo conhecido, né, uma constante que existe na natureza, ficou conhecida como constante de Planck, que tem este valor aqui, ó, 6,63 vezes 10 a menos 34. O que? Só você olhar aqui, ó, o H. Ó. Energia, Joule por Hertz. Muitas vezes essa energia, né, essa constante Planck, ela pode ser dada também em eletronvolts, tá? O que é eletronvolts? É uma unidade de energia, tá? É a energia que um elétron fica submetido, ganha quando submetido a um ADDP de 1 volt. Tudo bem? Ok. Então, aí, pois bem, essa dúvida, né, nem Planck conseguiu explicar essa história, né, de por que tinha aquela frequência específica para começar a arrancar elétrons. Foi aí que aí sim, Albert Einstein entra na história. E o Einstein fez 3 postulados para poder explicar o efeito fotoelétrico, né? Lembrando, o que é um postulado, gente? Postulado, o próprio nome diz, algo que está posto. São verdades que são aceitas de forma incontestável, isso é uma verdade. Partindo desta premissa, que é uma verdade, eu vou concluir determinadas coisas. E quais foram os postulados de Einstein? Ele diz que a luz, na verdade a luz, uma onda eletromagnética, tá? Não é só a luz visível, outras ondas eletromagnéticas vão produzir o efeito fotoelétrico, é constituída de pacotes de energia, os quanta a quais o Planck se referia, tá? Só que ele deu o nome de quê? Fóton, tá? Era um pacote de energia. Eu tive um professor, né, um cara que me inspirou muito na faculdade, né, o professor Francisco Osório, e ele fez um desenho pra gente que eu sempre que falo de efeito fotoelétrico, eu me refiro a isso. É como se fosse pensa naquele gomo de mexerica, né? A gente chama aqui em Goiás de mexerica, talvez você em outro estado aí chama de tangerina, enfim. Você imagina aquele gomo cortado, seria como se fosse um gominho de onda. Então o fóton, ele é um gominho de onda. E ele está por onde? Por tudo, todos os lugares. E a energia do fóton é dada por quem? Pela constante de Planck vezes a frequência. Constante de Planck vezes a frequência associada àquela onda eletromagnética. Tudo bem? Então, e esses fótons, eles estão por aí. E por que a gente não vê eles? Pois, porque eles são muito pequenos. Tá? O fóton seria a partícula de luz. Mas, professor, a luz ela é onda ou é partícula? É aí que o Einstein fez toda essa mágica, essa revolução fantástica na física. Ele mostrou que para explicar o efeito fotoelétrico, ou seja, para justificar o efeito fotoelétrico, esse escape de elétrons, né, da chapa metálica,
eu preciso considerar a luz como sendo o quê? Partícula. E isso está envolvido em vários fenômenos, tá? Desde um controle remoto que você usa, até uma luz de um poste acender sozinho. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem ejeção de elétrons de uma placa, essa ejeção de elétrons vai produzir o quê? Corrente elétrica. E eu posso usar essa corrente elétrica com determinada finalidade. Ok? Beleza. Então, o Einstein fez esses três postulados, né? Que a luz é uma onda eletromagnética constituída de pacotes de energia, que são os fótons, cuja energia dele é HF, ok? Outro postulado dele, e isso é importante, a transferência de energia do fóton para o elétron só ocorre de forma integral, ou seja, ou o fóton joga toda a energia que ele tem para o elétron, ou ele não joga nada. Ou seja, essa transferência só ocorre de forma integral. Ou seja, determinadas frequências de onda de fótons inferiores a um certo limite não conseguem fazer com que o elétron seja arrancado. Essa energia do fóton, ela não é transferida para o elétron. Tá? Então, e essa frequência que é transferida para o elétron, ela é chamada de frequência o quê? Mínima. Você lembra aquela frequência de corte que eu coloquei antes para vocês? Existe uma frequência mínima que faz com que o elétron seja ejetado da placa. Tá? Essa frequência mínima que é a frequência de ejeção do elétron. Tá? Só a partir dela que o fóton consegue arrancar elétron. Eu disse a partir, ok? Legal. Então, a energia mínima que um fóton pode conseguir arrancar elétron é dado por quem? H vezes essa frequência mínima. E esta energia mínima foi chamada de quê? Função trabalho. Ah, professor, quando fala em função, pensa numa equação, uma função, uma tema... Não. Esse termo função trabalho, por quê? Para você arrastar um objeto, você não realiza um trabalho, e para realizar trabalho você não gasta energia, né? Então o que acontece? Cada material, como eu disse anteriormente, cada material tem a sua função trabalho. Ou seja, para você arrancar um elétron de uma chapa de sódio, né, do metal, né, de uma placa de sódio, você tem que ter uma determinada função trabalho. Para uma de alumínio, de cobre, né, de ferro, a função trabalho é o quê? É outra. Então cada uma tem a sua função trabalho, cada metal tem a sua função trabalho específica, que está associado a uma frequência mínima que específica. Legal? Bacana isso, né? Ok, então tá aí, essa é a chamada função trabalho. E o outro postulado dele é que o efeito fotoelétrico só ocorre aos pares. Ou seja, é um fóton para cada elétron. Um fóton incide em um elétron, esse elétron absorve toda essa energia do fóton e é ejetado dessa placa metálica. Legal? E aí, o que acontece? Com essa relação, ele conseguiu provar aqui, ó. O fóton chega numa placa, aqui estão os elétrons, né? A hora que ele incide nessa placa, tá vendo aqui, ó? Um dos elétrons aqui, claro que eu estou exagerando, né? Eu estou exagerando o tamanho do fóton, do elétron também, mas eu tinha 4 elétrons aqui, um deles sumiu da placa, foi embora, tá? Foi embora por quê? Porque ele foi arrancado da placa. E esse elétron que é arrancado da placa, ele é chamado de quê? Fóton-elétron, tá? Ele é o fotoelétron. Por quê? É o elétron que ganhou mais energia de quem? Do fóton. Por isso que ele foi expelido. Legal? E o Einstein concluiu o estudo mostrando esta relação. Por quê? Eu disse que a frequência mínima, que é responsável pela energia mínima para arrancar, é chamada de quê? Função trabalho. Mas e se esse fóton tiver mais energia? Se ele tiver uma frequência maior que a mínima? Então, eu tenho aqui, ó, foi a equação do Einstein.
a energia do fóton, seja ela qual for, vai ser igual a quem? A energia mínima, que é a função trabalho para aquele determinado material, mais a energia cinética do elétron, que é ejetado da placa. Lembra que eu falei no começo? Quanto maior a frequência, o elétron não sai com mais energia cinética, então ele sai mais rápido. Então, essa velocidade com que o elétron é ejetado é função da maior energia que o fóton incidente na chapa possui. Legal, né? E daí, cara, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode dizer então que a energia cinética do elétron que abandona a chapa, ela é dada por quem? Pela energia do fóton menos a função trabalho. Matemática básica, eu joguei a função trabalho para o outro lado. E quem que é a energia do fóton? É a frequência, tá? Desculpa, é a constante Planck vezes a frequência que aquele fóton possui, tá? Então, isso aqui, gente, ó, é uma equação do primeiro grau, que eu posso jogar ela num gráfico, ó, da energia em função da frequência, que vai dar o quê? Uma reta. Vai dar uma reta que ela começa deste ponto aqui, a validade da energia cinética. Eu só vou ter energia cinética do elétron, tá? Só vou ter energia cinética do elétron a partir de uma frequência mínima, tá? A partir de uma frequência mínima, porque abaixo dessa frequência mínima não se consegue arrancar elétrons da chapa, tá? Essa frequência mínima está associada à função trabalho. Olha como tudo se encaixa, olha como tudo se encaixa. Se a energia cinética for zero, ó, nesse ponto a energia cinética não é zero. Se a energia cinética é zero, o que vai ser? O HF é igual à função trabalho. Se o HF é a função trabalho, então a função que aparece aqui, ó, a frequência que aparece na função trabalho, é a própria frequência mínima. Legal? Porque você corta o H com H. Tá? E se eu prolongar isso aqui, esse valor aqui é o coeficiente linear da reta, né? Que equivale ao valor da função trabalho aqui embaixo. Fechou? Tá aí, esse é o nosso efeito elétrico. Ah, só uma curiosidade que eu já tinha deixado aqui, né? Com matemática básica, tá, gente? Como isso aqui é uma reta, o ângulo de inclinação da reta, a tangente dele, é o coeficiente angular aqui, ó, que é a constante Planck. E nada mais certo do que isso, porque constante de Planck. E o professor, o que acontece se for outro material? Como, por exemplo, eu falei para você, ó, o sódio, ele tem frequências mais baixas, você consegue arrancar elétrons com frequências mais baixas. E se for outro material? Se for outro material, eu vou ter o mesmo gráfico aqui, ó, estou fazendo sem régua aqui, ó. Eu vou ter o mesmo gráfico e com a mesma o quê? Inclinação, com a mesma inclinação. Por que com a mesma inclinação? Porque para todos o coeficiente angular é o mesmo, a constante Planck é a mesma. Só que para uma chapa de alumínio, por exemplo, a frequência mínima para começar a arrancar elétrons, ela é maior do que a do sódio. Certinho? E aí você não tem que decorar as frequências mínimas de ninguém, tá? O importante é você saber como funciona a interpretação desse gráfico e a equação de onde ela veio. Legal? E esse gráfico é corriqueiro em vestibulares. FUVEST, Unicamp, onde cobra física moderna, normalmente cai esse gráfico aqui, também é bastante cobrado. Legal? Galera, então, muito obrigado a vocês, tá? E bons estudos a todos. Tchau, tchau.